Novembro de 2022. O mundo financeiro acordou com uma notificação no celular que parecia, inicialmente, um erro de sistema ou uma piada de mau gosto da internet. Uma das empresas mais valiosas do planeta, uma gigante onipresente, que patrocinava a Fórmula 1, que possuía os direitos de nome de estádios da NBA e que era a queridinha absoluta de celebridades globais como Tom Brady, Gisele Bündchen e Larry David, estava insolvente. Não estamos falando de uma simples queda nas ações, daquelas que se recuperam no trimestre seguinte. Estamos falando de evaporação total. Estamos falando de um buraco negro financeiro. Em questão de 48 horas, 32 bilhões de dólares, uma quantia superior ao produto interno bruto de muitos países pequenos, simplesmente desapareceram do mapa. Puf! No centro desse furacão devastador não estava um banqueiro tradicional, de terno risca de giz, fumando charuto em um arranha-céu de Wall Street. Não havia um executivo grisalho, com décadas de experiência em fraudes corporativas. Havia apenas um garoto de 30 anos, Sam Bankman-Fried, ou como o mundo aprendeu a conhecê-lo, SBF. Ele era vendido como o menino de ouro, o novo oráculo, o sucessor espiritual de Steve Jobs e Warren Buffett, fundidos em uma única pessoa da geração Z. O gênio do Meet, que andava por conferências globais, vestindo camisetas largas, bermudas, a cargos surradas, exibindo um cabelo afro despenteado e dirigindo um Toyota Corolla amassado. A mídia internacional o amava. Ele era a capa da Forbes, da Fortune, da Time. Ele dizia, olhando nos olhos dos repórteres, que não se importava com dinheiro. Ele afirmava que sua única motivação para acumular bilhões era o desejo de doar tudo para a caridade. Ele dizia que queria salvar o mundo de pandemias, da inteligência artificial descontrolada e da pobreza. Ele era o rosto imaculado do altruísmo eficaz. Investidores experientes, homens e mulheres que gerenciam trilhões de dólares na Sequoia Capital e na BlackRock, olhavam para ele jogando League of Legends durante reuniões de negócios cruciais e não viam desrespeito. Eles pensavam, ele é tão excêntrico, ele deve ser um gênio incompreendido. Nós precisamos dar dinheiro a ele. Mas por trás da fachada cuidadosamente construída de nerd bonzinho, por trás do Toyota Corolla e das promessas de filantropia, escondia-se uma realidade muito mais sombria, uma realidade de orgias em coberturas, de 40 milhões de dólares nas Bahamas, uso desenfreado e sistemático de anfetaminas para manter a produtividade, uma arrogância tóxica e o maior esquema de fraude corporativa desde que Bernie Madoff foi desmascarado. SBF não era o messias das criptomoedas. Ele era apenas um garoto mimado, brincando de Deus com o dinheiro da aposentadoria de professores, das economias de enfermeiras e de investidores de varejo do mundo todo. Hoje, nós vamos entrar na cobertura onde tudo aconteceu. Vamos dissecar as mensagens de texto criptografadas, as traições amorosas, a incompetência bizarra e a malícia calculada que derrubaram um império. Prepare-se. Essa é a história definitiva de como a arrogância absoluta destrói tudo. Para entender o monstro, precisamos primeiro entender a máscara. E para entender a máscara, precisamos voltar ao berço. Sam Bankman-Fried não nasceu na pobreza, lutando para subir na vida. Ele nasceu no topo da pirâmide intelectual americana. Filho de Joseph Bankman e Barbara Fried, dois renomados professores de direito da Universidade de Stanford, Sam cresceu na Califórnia, cercado pela elite acadêmica. Desde muito cedo, ele aprendeu a debater, a argumentar e a acreditar que a lógica utilitária estava acima das normas sociais comuns. Ele cresceu acreditando que era a pessoa mais inteligente em qualquer sala que entrasse. E durante muito tempo, o mundo confirmou essa crença. Ele era um prodígio em matemática. Ele foi para o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o templo dos cérebros exatos. Lá, ele se formou em física.
Mas em algum momento durante a faculdade, Sam percebeu que a física acadêmica não pagava o suficiente para satisfazer sua ambição ou seu ego. Foi nessa época que ele teve contato com uma filosofia que moldaria toda a sua vida e justificaria todos os seus crimes: o altruísmo eficaz. A premissa básica é sedutora. Você deve usar a razão e a evidência para fazer o maior bem possível. Para Sam, isso se traduziu em um conceito chamado gozar para doar, earning to give. A ideia era: não perca tempo trabalhando em uma sopa comunitária. Fique podre de rico, o mais rico possível a qualquer custo, e depois use esse dinheiro para financiar milhares de sopas comunitárias. Essa filosofia deu a Sam algo perigoso, uma justificativa moral para a ganância. Se o objetivo final é salvar o mundo, então qualquer método usado para acumular riqueza é justificável, não é? Mentir, roubar, trapacear. Se no final você doar o dinheiro e salvar vidas, o cálculo utilitário diz que você fez a coisa certa. Esse foi o veneno que corrompeu sua alma antes mesmo de ele ganhar seu primeiro dólar. Depois de se formar, ele foi trabalhar na Jane Street, uma firma de Wall Street, famosa e misteriosa, conhecida por contratar gênios matemáticos para operações de high frequency trading, negociações de alta frequência. Lá Sam aprendeu a ver o mundo não como pessoas, produtos ou empresas, mas como números, probabilidades e apostas. Ele aprendeu uma lição perigosa. O sistema financeiro é falho, cheio de ineficiências, e se você for rápido e agressivo o suficiente, pode explorá-lo sem que ninguém perceba. Em 2017, o mercado de criptomoedas estava explodindo. E Sam, com seu olho treinado em Wall Street, descobriu uma anomalia. Algo que parecia bom demais para ser verdade. O Quinte Premium. Parecia nome de prato de restaurante, mas era uma falha geoeconômica no mercado. Devido a regulações restritas e alta demanda local, o Bitcoin custava significativamente mais caro nas corretoras da Coreia do Sul e do Japão do que nos Estados Unidos. Às vezes a diferença chegava a 10% ou 15%. A lógica de Sam era simples e brutal: comprar Bitcoin barato no ZEUA, transferir para o Japão, vender caro, repetir. Era dinheiro grátis, arbitragem pura, risco quase zero. Mas havia um motivo pelo qual ninguém mais estava fazendo isso em grande escala: a burocracia bancária. Era incrivelmente difícil mover milhões de dólares para fora do Japão. Mas Sam era obstinado. Ele montou uma operação complexa, envolvendo intermediários, bancos, rurais japoneses e uma equipe dedicada apenas a mover dinheiro. E funcionou. Com o dinheiro dessa arbitragem, ele fundou sua primeira empresa, a Alameda Research. Guarde esse nome, Alameda. Ela não é apenas uma nota de rodapé. Ela é a chave de todo o crime. Ela é o pecado original. No papel, a Alameda Research era um fundo de investimento quantitativo. Um lugar sério, discreto, onde gênios matemáticos e físicos criavam algoritmos complexos para fazer o dinheiro render no mercado de criptomoedas. A imagem que eles vendiam era de sofisticação. Eles diziam que faziam milhões por dia, apenas sendo mais espertos que o resto do mercado. Na prática, a Alameda era um cassino privado gerido por crianças de 20 e poucos anos que não tinham supervisão de nenhum adulto. Eles faziam apostas direcionais a riscas. Eles compravam moedas meme. Eles apostavam que o mercado ia subir ou descer com base em intuição, não em matemática. Nos primeiros meses, a genial Alameda Research estava, na verdade, perdendo dinheiro. O sistema de transferência de fundos era tão caótico que, em certo ponto, eles perderam o rastro de milhões de dólares em tokens Ripple simplesmente porque esqueceram a senha ou perderam as chaves de acesso. Mas Sam era um mestre em vendas. Ele continuava captando dinheiro de investidores ricos, prometendo retornos de 15% ao ano garantidos, sem risco. Um sinal clássico de esquema Ponzi que ninguém quis ver na época.
Sam estava ganhando milhões, mas também estava perdendo milhões. A volatilidade o incomodava. Ele percebeu que para ganhar o jogo de verdade, ele não podia ser apenas um jogador. Ele precisava ser a casa. O cassino sempre ganha. Foi assim que, em 2019, nasceu a FTX. FTX significava Futures Exchange, uma corretora de derivativos. Um lugar onde pessoas comuns e investidores institucionais depositavam seu dinheiro real, dólares, euros e ienes, para comprar e vender criptomoedas. A promessa da FTX era revolucionária. Uma plataforma feita por traders para traders. Sam dizia em todas as entrevistas: "Nós somos a corretora mais segura, mais regulada e mais líquida do mundo. Seu dinheiro está seguro conosco. Nós temos um motor de risco que impede falhas." Ele vendeu a ideia de que a FTX era um cofre impenetrável. Ele criticava os bancos tradicionais por serem lentos e inseguros. Ele se posicionou como o adulto na sala das criptomoedas. Spoiler, não havia nenhum adulto na sala. Com o sucesso explosivo da FTX, que crescia a uma velocidade alucinante, durante a pandemia de 2020 e 2021, quando todo mundo estava em casa, operando day trade, Sam decidiu que as leis dos Estados Unidos eram chatas e restritivas demais. Ele precisava de liberdade. Primeiro, ele mudou a empresa para Hong Kong, depois para as Bahamas. Mas ele não se mudou para um prédio corporativo no centro financeiro de Nassau. Sam comprou a cobertura mais cara do resort de luxo Albany. O preço, $40 milhões. Uma mansão nos céus, com vista para o oceano azul turquesa, piscina privativa e segurança armada. E quem morava lá? Sam não morava sozinho. Ele levou consigo 9 de seus melhores amigos. Esse grupo formava o círculo íntimo da FTX e da Alameda Research. Eles eram a elite da empresa. Entre eles estavam Gary Wang, o cofundador silencioso e arquiteto do código, Nishad Singh, o diretor de engenharia, e, mais importante, Caroline Ellison, uma garota tímida, fã de Harry Potter, também formada em Stanford, filha de professores de economia do MIT. Caroline se tornou a CEO da Alameda Research. E, além disso, ela era a namorada intermitente de Sam. A dinâmica dentro daquela cobertura não era profissional. Era uma mistura bizarra de república universitária, acampamento de matemática e seita religiosa. Relatórios e depoimentos posteriores revelaram um ambiente que a mídia chamou de polículo. Basicamente, um emaranhado de relacionamentos românticos entre os executivos. Todos namoravam todos em algum momento. Havia ciúmes, términos dramáticos e reconciliações, tudo acontecendo, enquanto eles gerenciavam bilhões de dólares de clientes. Imagine o cenário: a CEO do seu fundo de investimento, Caroline, está chorando no quarto, porque o dono da corretora Sam terminou com ela e disse que ela não era boa o suficiente. Mas dali a 5 minutos, eles precisam entrar em uma reunião para decidir o destino de 10 bilhões de dólares. Era uma bomba relógio emocional. Não havia separação entre vida pessoal e corporativa. O dinheiro dos clientes era tratado como o dinheiro do grupo. Além disso, havia a cultura farmacêutica. Em tweets e conversas internas, funcionários falavam abertamente sobre o uso de estimulantes para ficarem acordados 18, 20 horas por dia. O próprio Sam tweetou sobre o uso de adesivos de Ensam, um antidepressivo que, em certas doses, age como um estimulante potente. Eles se viam como seres superiores, biohackers, que tinham transcendido a necessidade humana de sono. Eles acreditavam que dormir era para os fracos e que as regras de compliance eram para os burocratas estúpidos. Sim, você ouviu direito. A FTX, uma empresa que chegou a ser avaliada em 32 bilhões de dólares, não tinha um conselho de administração. Não tinha um departamento de contabilidade real. Não tinha sequer uma lista completa de todos os seus funcionários. As despesas de bilhões eram aprovadas com emojis no chat do Slack.
Se um funcionário quisesse comprar um almoço de $50 ou uma mansão de 5 milhões para os pais, o processo de aprovação era praticamente o mesmo. Um emoji de joinha de Sam ou de um dos tenentes. O dinheiro fluía como água. Não havia registros. Eles usavam o QuickBooks, um software de contabilidade para pequenas padarias, e escritórios domésticos para gerenciar um império multibilionário. Era o caos absoluto, mas para o mundo exterior, parecia o paraíso da eficiência. Enquanto a bagunça rolava nas Bahamas, Sam Bankman-Fried estava ocupado, construindo sua lenda global. Ele sabia que para evitar que as pessoas fizessem perguntas difíceis, ele precisava ser grande demais para falhar. Ele precisava ser onipresente. Ele iniciou uma blitz de marketing sem precedentes. Ele gastou $135 milhões para renomear o estádio do Miami Heat, da NBA para FTX Arena. Ele colocou a logo da FTX nos uniformes dos árbitros da Major League Baseball. Ele assinou um contrato multimilionário com a equipe de Fórmula 1 da Mercedes. Ele contratou o comediante Larry David, famoso por seu ceticismo, para estrelar um comercial no Super Bowl. No comercial, a piada era que Larry David estava errado sobre a FTX, assim como esteve errado sobre a roda ou a lâmpada. A ironia vista hoje é dolorosa. Larry David estava certo em duvidar. Sam convenceu as maiores celebridades do mundo a embarcarem no navio. Tom Brady, o maior jogador de futebol americano da história, e sua, então, esposa, a supermodelo Gisele Bündchen, tornaram-se embaixadores da marca. Eles colocaram quase toda a sua fortuna líquida disponível em ações da FTX. Eles gravaram comerciais. Eles deram credibilidade a Sam. Se Tom Brady confia nele, quem sou eu para duvidar? Mas o golpe de mestre de Sam não foi o esporte. Foi a política. Sam Bankman-Fried decidiu que queria comprar influência em Washington. Ele se tornou o segundo maior doador individual do Partido Democrata nos Estados Unidos, atrás apenas do lendário George Soros. Ele doava dezenas de milhões de dólares para campanhas de deputados e senadores. Ele não fazia isso por ideologia. Ele fazia isso por proteção. Ele jantava com reguladores. Ele se encontrava com chefes de agências financeiras. Ele testemunhou no Congresso americano, de terno, pela primeira vez, dando aulas sobre como regular criptomoedas de forma segura e transparente. A ironia é palpável e nauseante. O homem que estava roubando os clientes pelos fundos estava na frente do Congresso dando lições de moral e ética financeira. Ele estava ajudando a escrever as leis que deveriam tê-lo prendido. E, claro, havia a narrativa do altruísmo eficaz. Sam usava sua suposta caridade como um escudo. Sempre que alguém questionava seus métodos ou a falta de transparência da FTX, seus defensores diziam: deixe-o em paz, ele está tentando curar o câncer. Ele está tentando prevenir a próxima pandemia. Ele dizia que dirigia um Toyota Corolla porque era humilde. Ele dormia em puffs no escritório para mostrar dedicação extrema. Na realidade, aquilo era puro branding. O Corolla era uma fantasia para as câmeras. Nos bastidores, ele voava apenas de jatinhos privados e iates. O puff no escritório era um adereço de teatro. Ele dormia na cobertura de 40 milhões. Os investidores institucionais, fundos gigantescos e sérios, como a Sequoia Capital, o SoftBank e a BlackRock, caíram nessa história como patos. Em uma reunião famosa com a Sequoia Capital, Sam estava jogando League of Legends intensamente enquanto pedia milhões de dólares em uma videochamada. Qualquer auditor sério teria visto isso como um sinal vermelho de imaturidade e desrespeito. Mas os investidores da Sequoia não acharam isso ruim. Eles acharam genial. Eles escreveram em seus relatórios internos: nós amamos esse fundador. Eles escreveram um cheque de $200 milhões sem fazer as perguntas básicas de auditoria. O medo de perder a próxima grande oportunidade, o FOMO.
Cegou a elite financeira. Sam Bankman-Fried havia alcançado o topo do mundo. Ele tinha dinheiro infinito, fama global, poder político em Washington e a adoração incondicional da mídia. Mas havia um pequeno problema, um segredo sujo, um buraco negro escondido nos servidores da Alameda Research e no código da FTX. Um segredo que Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh e Sam guardavam as 7 chaves. A Alameda Research, o tal fundo de gênios que deveria ser a máquina de fazer dinheiro, na verdade, era incrivelmente incompetente. Eles não eram gênios matemáticos, eram jogadores viciados com uma linha de crédito ilimitada. Eles estavam perdendo dinheiro, muito dinheiro. Eles faziam apostas ruins no mercado. Eles perdiam dinheiro com hacks. Eles gastavam dinheiro em luxos. E para cobrir os rombos dessas apostas ruins, Sam tomou a decisão que selaria seu destino e destruiria a vida de milhões de pessoas. Ele decidiu que o dinheiro dos clientes da FTX não era sagrado. Ele decidiu que o dinheiro dos clientes era, na verdade, o seu cofrinho pessoal. Ele ordenou que Gary Wang, seu cofundador e programador-chefe, abrisse uma porta dos fundos no software da FTX, uma linha de código secreta, invisível para auditores externos e para os reguladores. Essa linha de código tinha uma função específica: permitir que a conta da Alameda Research na FTX tivesse um saldo negativo ilimitado. Em uma corretora normal, se você tem R$100 e tenta sacar 200, o sistema bloqueia. Se você faz uma aposta e perde tudo, o sistema liquida sua posição para pagar a dívida. Mas para a Alameda, as regras da física financeira foram desligadas. A Alameda podia sacar dinheiro que não tinha. A Alameda podia perder bilhões e o sistema da FTX não a liquidava. De onde vinha esse dinheiro que a Alameda sacava do nada? Vinha das contas dos outros clientes. Quando você depositava $1.000 na FTX, achando que estava guardado, a Alameda pegava esses $1.000 emprestados sem você saber e ia apostar em moedas digitais duvidosas ou comprar imóveis nas Bahamas. O cassino estava roubando as fichas dos jogadores para pagar as dívidas de jogo do dono do cassino. E a casa de cartas estava prestes a ruir porque o mercado não perdoa fraudes para sempre. 2022 chegou e com ele o inverno nuclear das criptomoedas. A festa acabou. A inflação global subiu, os juros nos Estados Unidos aumentaram e o dinheiro fácil secou. O mercado de criptomoedas, que vinha de uma alta histórica em 2021, colapsou. Projetos gigantes começaram a cair como dominós. Primeiro foi a Terra Luna, que vaporizou 40 bilhões de dólares em dias. Depois, o fundo Three Arrows Capital. Depois, empresas como Voyager e BlockFi. Quando a maré baixa, você descobre quem estava nadando pelado. É um ditado antigo de Warren Buffett. E a Alameda Research estava completamente nua. O fundo de gênios de Caroline Ellison tinha feito apostas estúpidas e alavancadas. Eles tinham bilhões de dólares em empréstimos com outras empresas. Quando o mercado caiu, os credores ligaram para a Alameda pedindo o dinheiro de volta. É o que chamamos de margin call. A Alameda precisava pagar bilhões em empréstimos imediatamente, mas eles não tinham o dinheiro líquido. O dinheiro estava preso em tokens ilíquidos que não valiam mais nada ou em imóveis invendáveis. Nesse momento crucial, meados de 2022, Sam Bankman-Fried tinha 2 escolhas claras. Opção A, deixar a Alameda quebrar, admitir que seu fundo de investimento falhou. Ele perderia dinheiro, perderia sua reputação de gênio infalível e a Alameda fecharia. Mas a FTX, a corretora com o dinheiro dos clientes, poderia ser salva. Ele poderia isolar o câncer. Opção B, cometer um crime federal massivo para tentar salvar tudo e manter a ilusão de perfeição. Sam, com sua arrogância característica, escolheu a opção B.
em uma série de reuniões tensas e mensagens criptografadas no aplicativo Signal, configuradas para se autodestruir. Após uma semana, Sam ordenou a transferência final. Ele ordenou que o dinheiro dos clientes da FTX, o dinheiro daquele professor aposentado, as economias de vida de pessoas na África e na América do Sul, fosse enviado secretamente para a Alameda Research para pagar os empréstimos externos. Foi um roubo simples, direto e brutal. Sam pegou cerca de 8 a 10 bilhões de dólares dos clientes e jogou no buraco negro da Alameda para tapar o rombo. Ele roubou de Peter para pagar Paul. Mas para o mundo lá fora, ele continuava sorrindo. A sociopatia de Sam brilhou nesse momento. Enquanto cometia o maior roubo da década, ele dava entrevistas na TV dizendo que a FTX estava imune à crise. Ele criticava outras empresas por serem irresponsáveis. Pior ainda, ele começou a usar o dinheiro roubado dos clientes para comprar e resgatar outras empresas falidas, como a BlockFi e a Voyager. Ele posava de herói, o JP Morgan das criptomoedas, o salvador da indústria. A audácia era inacreditável. Ele estava comprando empresas falidas com dinheiro que ele tinha acabado de roubar dos seus próprios usuários. Ele estava construindo um castelo de mentiras sobre um pântano de fraudes. Mas mentiras no mercado financeiro têm pernas curtas. O castelo de cartas começou a tremer fatalmente no dia 2 de novembro de 2022. Um site de notícias especializado chamado CoinDesk publicou uma matéria que mudaria a história. O repórter Ian Ellison conseguiu acesso a um documento vazado que ninguém deveria ver, o balanço financeiro privado da Alameda Research. O que Ian viu naquele documento foi chocante. A maior parte dos ativos multibilionários da empresa de Sam não era dólar, não era Bitcoin, não era ouro, não eram ações da Apple. Eram bilhões de dólares em um token chamado FTT. O que é o FTT? Precisamos explicar isso, pois é a base do golpe. Imagine que eu imprima um pedaço de papel na minha impressora doméstica e escreva "vale R$1 bilhão" nele. E diga que sou bilionário. Se eu conseguir convencer um banco de que aquele papel vale mesmo R$1 bilhão e o banco me emprestar dinheiro real, com base nisso, eu criei dinheiro do nada. O FTT era uma criptomoeda criada pela própria FTX. Sam imprimia os tokens do nada, dava para a Alameda, e a Alameda usava esses tokens como garantia para pegar empréstimos reais. Era um esquema circular. O valor da empresa dependia de um token que a própria empresa inventou e cujo preço ela manipulava. Se o preço do FTT caísse, a garantia dos empréstimos desaparecia e o império inteiro desmoronava. A matéria do CoinDesk acendeu um alerta vermelho em Wall Street e no Vale do Silício. Investidores inteligentes olharam aquilo e pensaram: espere um pouco, o imperador não tem roupas? A riqueza de Sam é toda feita de dinheiro de banco imobiliário? Mas Sam ainda tinha esperança. Ele achava que podia controlar a narrativa, como sempre fez. Ele achava que era intocável, até que o seu maior inimigo entrou no jogo. Do outro lado do mundo estava Changpeng Zhao, conhecido como CZ, o fundador da Binance, a maior corretora e principal rival da FTX. A relação entre CZ e Sam era digna de uma novela ou tragédia. CZ foi o primeiro investidor da FTX, anos antes. Ele ajudou Sam. Mas Sam, em sua arrogância, traiu CZ. Ele comprou a parte de CZ na empresa e o criticou pelas costas em Washington. Sam tentava usar seus contatos políticos para banir a Binance do Zeuaro. CZ sabia disso. Ele estava esperando o momento certo, com paciência. O artigo do CoinDesk foi a munição que ele precisava. FTX estava vulnerável. No dia 6 de novembro, um domingo, CZ digitou o tweet que matou a FTX. Ele escreveu de forma fria e calculada: devido às revelações recentes, decidimos liquidar nosso estoque de FTT. Isso não foi apenas um aviso de venda.
Foi uma declaração de guerra nuclear. Cesar tinha 500 milhões de dólares em FTT, que recebeu ao sair da sociedade com Sam. Ao anunciar que ia vender tudo, ele criou pânico instantâneo. O mercado pensou: se o maior player está vendendo, eu preciso sair agora. O preço do FTT começou a derreter. E pior, o pânico se espalhou para os clientes da FTX. Sacaram. Não apenas os tokens FTT, mas dólares, Bitcoin e Ethereum, tudo. Foi uma corrida bancária clássica, versão digital. Em qualquer banco normal, uma corrida bancária é um problema. Não há dinheiro. Mas na FTX, a situação era fatal. Por quê? O dinheiro não estava emprestado de forma legítima. O dinheiro tinha sido roubado e perdido pela Alameda. O cofre estava vazio. O que se seguiu foram 48 horas de terror absoluto nas Bahamas. Na segunda, 7 de novembro, Sam mentiu mais uma vez no Twitter. Ele postou a frase famosa que depois apagou. A FTX está bem, os ativos estão bem. Ele mentiu para parar a sangria, tentou acalmar a multidão. Mas os saques não pararam. Clientes tentaram sacar 6 bilhões. A FTX processou os primeiros pagamentos. A equipe tentava manter a normalidade. Mas em certo momento a liquidez acabou. O dinheiro acabou. A tela mostrava saque pendente e ficou assim. Horas se passaram. O pânico nas redes sociais era palpável. No escritório, a situação era de colapso. Caroline em pânico. Sam andava em círculos, sem dormir, dopado, olhando para telas vermelhas. Eles tentaram ligar para todo mundo, investidores, bancos de Wall Street. Precisamos de 8 bilhões de dólares até hoje à noite. Alguém, qualquer coisa. Ninguém atendeu. O cheiro de morte estava no ar. Ninguém queria dinheiro. Sem saída, encurralado e desesperado, Sam teve que se humilhar. Ele teve que pedir ajuda à única pessoa com dinheiro para salvá-lo. A pessoa que começou o incêndio. Sam ligou para CZ. Na terça de manhã, o mundo ficou chocado novamente. Sam e CZ anunciaram no Twitter. A Binance assinou uma carta para comprar a FTX e salvar clientes. Vamos cobrir a crise de liquidez. Parecia um milagre. O rival ia salvar o herói. O mercado respirou aliviado. O Bitcoin subiu. Mas havia uma pegadinha crucial. A carta era não vinculante. CZ disse: eu vou salvar vocês, mas primeiro preciso olhar os livros. Se estiver tudo ok, nós compramos. A equipe de auditoria da Binance entrou nos dados da FTX naquela tarde. O que eles viram os deixou aterrorizados. Eles esperavam encontrar má gestão, esperavam encontrar dívidas. Mas o que encontraram não foi apenas um buraco financeiro. Foi uma cena de crime. Dinheiro desviado, contabilidade inexistente, fraudes, softwares alterados. Menos de 24 horas depois, a Binance postou a sentença de morte. Como resultado da diligência corporativa, bem como notícias sobre fundos mal utilizados e investigações. Decidimos não prosseguir com a aquisição da FTX. CZ se olhou para o abismo, viu o monstro que Sam havia criado e disse: não, obrigado, eu não vou tocar nisso. Naquele momento acabou. A esperança morreu. A FTX estava morta. Sam Bankman-Fried, o homem que valia 26 bilhões de dólares, estava falido e indigente na sexta-feira. O império ruiu. Ele foi forçado a renunciar ao CEO. A empresa pediu recuperação judicial. Para fechar o caixão, os advogados que assumiram a massa falida soltaram uma nota oficial para a história do direito. O novo CEO foi John Ray III. Esse homem é uma lenda. Ele limpou a fraude da Enron nos anos 2000. Já viu de tudo. Mas mesmo John Ray ficou chocado. Ele escreveu no relatório ao juiz: em 40 anos, nunca vi falha tão completa de controles corporativos e ausência total de informações financeiras confiáveis como aqui. Essa empresa era gerida por grupo de indivíduos inexperientes, não sofisticados e potencialmente comprometidos. Traduzindo, eram crianças brincando com bilhões e roubaram tudo. O menino de ouro não era apenas incompetente, era um criminoso.
enquanto clientes choravam suas perdas, vendo economias zeradas no aplicativo. Sam estava nas Bahamas, trancado em sua cobertura, esperando a polícia. Dezembro de 2022, o paraíso tropical de SBF virou uma jaula sufocante. Enquanto o mundo assistia ao colapso da empresa, Sam estava em sua cobertura, dando entrevistas bizarras pelo Zoom, tremendo, tentando explicar o inexplicável. Ele ignorou os conselhos de advogados para falar até sair do problema. Achava que era mais esperto que o FBI, a mídia e o público. Ele tentou se pintar como um incompetente, não como um ladrão. Mas a realidade bateu à porta. Na noite de 12 de dezembro, a Polícia Real das Bahamas cercou o prédio Albany. Não houve resistência. O rei das criptomoedas foi levado algemado, não para um resort de luxo, mas para a prisão de Fox Hill, um lugar famoso por sua superlotação, infestação de ratos, falta de água potável e violência. De repente, o garoto que dormia em lençóis de seda egípcia e comia refeições veganas preparadas por chefes estava dormindo no chão de concreto, cercado pela miséria real. Poucos dias depois, ele renunciou ao direito de extradição e foi enviado para os Estados Unidos sob custódia do FBI. As acusações? 7 crimes federais, incluindo fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. A Promotoria de Nova York chamou o caso de uma das maiores fraudes financeiras da história americana. Se condenado, Sam poderia pegar mais de 100 anos de prisão. Ele morreria atrás das grades. Mas Sam tinha um plano. Ele ia lutar. Ele se declarou inocente. Sua estratégia era culpar o mercado, culpar a incompetência de seus subordinados, culpar a Binance. Ele ia alegar que nunca teve a intenção de roubar. Eu não sou um criminoso. Sou apenas um garoto que perdeu o controle de uma empresa que cresceu rápido demais. Ele só não contava com uma coisa. Seus melhores amigos, as pessoas com quem ele dividia a cama e a mesa nas Bahamas, já tinham feito um acordo com o FBI. Outubro de 2023. O julgamento começa em Nova York. Sam entra no tribunal confiante, agora com o cabelo cortado e vestindo um terno que parecia grande demais para ele. Seus pais estavam lá. Seus advogados caríssimos estavam ao seu lado. Mas a estratégia de defesa de Sam desmoronou no momento em que a primeira testemunha da acusação subiu ao estande. Não era um agente do FBI. Não era um auditor externo. Era Gary Wang, o cofundador da FTX, o amigo de quarto de Sam no MIT. O homem que escreveu o código da plataforma. Gary, sempre tímido e avesso aos holofotes, olhou para o júri e disse calmamente: Sam me mandou criar o backdoor. Ele me mandou alterar o código para que a Alameda pudesse roubar fundos ilimitados sem ser liquidada. Nós sabíamos que isso era errado. Bum! A defesa de foi um erro de software morreu ali. Gary confirmou que a fraude foi desenhada no código, intencionalmente. Mas o pior golpe emocional estava por vir. A próxima a entrar foi Caroline Ellison, a ex-namorada, a CEO da Alameda. A mulher que Sam culpou publicamente e tentou humilhar vazando seus diários para a imprensa antes do julgamento. Caroline entrou no tribunal visivelmente abalada. Ela chorou. Então, ela destruiu Sam com uma precisão cirúrgica. Ela revelou que Sam dirigia tudo. Nada acontecia sem a ordem dele. Ele controlava a Alameda e a FTX como um ditador. Ela mostrou planilhas do Excel falsificadas. Sam me fez criar 7 versões diferentes do balanço da Alameda para esconder o rombo dos investidores. Nós escolhíamos a que parecia menos pior para enviar aos bancos, disse ela. Ela contou como Sam autorizou subornos de milhões de dólares para oficiais do governo chinês para descongelar contas da Alameda. Ela contou sobre a cultura de medo e manipulação psicológica que ele exercia sobre ela. Ela disse uma frase que gelou o tribunal e resumiu a psicopatia de SBF.
Sam dizia que era um utilitarista. Ele acreditava que as regras normais, como não mentir ou não roubar, não se aplicavam a ele porque ele estava focado em um bem maior, em salvar o mundo. Ele achava que os fins justificavam os meios, não importa quão terríveis fossem os meios. Por último, veio Nishad Singh, o diretor de engenharia. Ele contou como Sam gastou bilhões de dólares roubados em endossos de celebridades, doações, políticas e imóveis de luxo. Mesmo sabendo nos dias finais que a empresa estava insolvente, Nishad descreveu como se sentiu traído e sujo por ter participado daquilo. Sam ouviu tudo isso sentado, digitando furiosamente em seu laptop desconectado, tentando passar notas para seus advogados, seus amigos, seus amantes, seus parceiros de crime. Todos apontaram o dedo para ele para salvar a própria pele. Eles pegaram penas leves por cooperação total. Sam ficou sozinho na cova dos leões. Quando chegou a vez de Sam depor em sua própria defesa, foi um desastre absoluto. O gênio, que falava rápido e debatia com senadores, desapareceu. No lugar dele surgiu um homem evasivo, arrogante e irritante. Ele gaguejou. Ele disse, não me lembro, mais de 140 vezes para perguntas sobre documentos que ele mesmo escreveu. Ele tentou ser mais esperto que o promotor, discutindo semântica, e foi humilhado. O júri olhou para ele e não viu um menino confuso. Viu um mentiroso patológico. Em 2 de novembro de 2023, após apenas 4 horas de deliberação, um tempo recorde para um caso tão complexo, o júri voltou. O veredito foi unânime. Culpado, 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 em todas as 7 acusações federais. Meses depois, em março de 2024, veio a sentença final. O juiz Lewis Kaplan, um veterano que já julgou terroristas e mafiosos, não teve pena. Ele fez um discurso duro antes de anunciar a pena. Ele olhou para Sam e disse, este homem não tem remorso. Ele é um jogador imprudente que apostaria a vida do planeta se as chances fossem matematicamente a seu favor. Ele é extremamente inteligente, mas usou essa inteligência para o mal. E existe o risco real de que, se solto, ele faça isso de novo. A sentença, 25 anos de prisão federal. Além disso, ele foi condenado a devolver 11 bilhões de dólares em confisco de bens, dinheiro que ele não tem mais. O menino de ouro, que sonhava em ser o primeiro trilionário do mundo e comprar a ilha de Nauru para fazer um bunker apocalíptico, agora vai passar seus melhores anos, dos 32 aos 57 anos, em uma cela. Ele vai vestir uniforme bege, comer comida de refeitório processada, trabalhar por centavos por hora e dividir espaço com criminosos violentos, longe do luxo, da fama e dos jogos de videogame. Sua vida virou pó. Mas e as vítimas? E o professor que perdeu a aposentadoria? E a enfermeira que investiu as economias? E os milhões de clientes que confiaram na marca? Aqui está a parte agridoce e complexa do desfecho. O novo CEO da falência, John Ray III, fez um trabalho milagroso caçando o dinheiro. Ele processou os pais de Sam para devolver presentes. Ele vendeu os imóveis nas Bahamas. Ele recuperou doações políticas. Ele liquidou investimentos de venture capital que a FTX tinha feito, como na empresa de IA, Anthropic. A boa notícia: a massa falida da FTX anunciou que planeja devolver o dinheiro aos clientes. Tecnicamente, eles podem receber 100% do valor do seu pedido. A má notícia: eles vão devolver o valor em dólar baseado no preço de novembro de 2022. Naquela época, o Bitcoin valia cerca de 16 mil dólares, pois o mercado estava no fundo do poço, causado em parte pelo próprio Sam. Hoje, o Bitcoin vale 3, 4 vezes mais. Os clientes vão receber seus dólares de volta, mas perderam a maior valorização da história do mercado. Eles perderam a oportunidade de lucro. Eles foram roubados 2 vezes. Primeiro por Sam, que travou o
dinheiro e depois pelo tempo e pela burocracia da falência. A FTX morreu, mas a cicatriz ficou. A confiança no mercado cripto foi abalada para sempre. Reguladores em todo o mundo apertaram o cerco. A festa do dinheiro fácil acabou. A história de Sam Bankman-Fried não é sobre Bitcoin. Não é sobre tecnologia blockchain. É uma história velha, tão velha quanto a humanidade. É uma tragédia grega moderna. É a história de Ícaro, o garoto que voou perto demais do sol, embriagado pelo próprio ego, achando que as leis da gravidade não se aplicavam a ele e cujas asas de cera derreteram. Sam achava que era o protagonista da realidade, um player character, em um mundo de NPCs, personagens não jogáveis. Ele achava que podia mentir, roubar e trapacear porque o seu fim nobre justificava os meios. Ele achava que era mais esperto que a história. Mas no mundo real, a matemática não perdoa. A contabilidade não tem sentimentos. Quando você gasta o dinheiro que não é seu, a conta chega. Sempre chega. A FTX foi um delírio coletivo de 32 bilhões de dólares. Foi o momento em que todos nós, mídia, investidores, políticos, clientes, quisemos acreditar tanto em um gênio salvador, em um menino prodígio que usava bermudas, que ignoramos os sinais óbvios de um monstro ganancioso escondido à vista de todos. Da próxima vez que um gênio aparecer na capa de uma revista prometendo salvar o mundo, revolucionar as finanças e doar tudo para a caridade, enquanto pede seu dinheiro e evita auditorias. Lembre-se de Sam Bankman-Fried, lembre-se da cobertura nas Bahamas e segure firme a sua carteira. Eu sou o seu nome e este é o Código Capital. Se você gostou desse documentário profundo, inscreva-se e ative o sino. Na semana que vem, vamos contar a história de como a Nokia, que já teve o mundo em suas mãos, perdeu tudo por pura arrogância e cegueira corporativa. Até lá.